Repetindo, Marcos, capítulo 2, versículos 15 a 17. Ok, Vitor, vamos estar orando também. Vamos à leitura então. O título é Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Senhor, aqui está a Tua palavra, que ela gere os efeitos que o Senhor quer que elas estejam provocando nos nossos corações, na nossa mente, Pai. Cremos que essa é a Tua palavra e que, acima de tudo, a Tua vontade é feita. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu já tinha essa palavra em mente, mas às vezes a gente tem aqueles versículos que a gente faz a nossa leitura da semana e nem sempre aquilo que a gente tem em mente é aquilo que realmente Deus quer que nós compartilhemos com as outras pessoas. Mas não existe coincidência. Quando eu fui para poder preparar essa mensagem para hoje, eu abri a Bíblia e logo quando eu abri a Bíblia veio justamente no versículo que eu estava meditando, que eu iria trazer, mas eu já tinha orado falando que para que Deus fizesse a vontade dele, que não fosse eu, mas sim o que ele gostaria de falar, e abriu justamente nessa mensagem. Então, aqui ele vem falando da postura de Jesus perante aos pecadores, porque Jesus não via esses pecadores como pessoas marginalizadas, como pessoas que não mereciam nada, como pessoas que não eram dignas da salvação, que não eram dignas dessa palavra maravilhosa. Mas ele via essas pessoas como doentes, como pessoas que tinham alguma enfermidade no seu corpo, na sua alma, no seu espírito e que precisavam de um médico, que precisavam de alguém para mostrar-lhes o caminho, para curar as suas feridas, para descobrir aonde estava aquela dor e para que fosse essa pessoa com experiência, essa pessoa com sabedoria, para poder guiar essas pessoas no caminho em que elas deveriam seguir. E quando nós vemos essa passagem e comparamos com a nossa vida, nós vemos muitas vezes as pessoas tendo essa visão de Deus como um Deus longínquo ou como um Deus distante, um Deus tão perfeito e um Deus tão maravilhoso que ele não se importa, ou então ele é indiferente com os nossos pecados, com as nossas vidas. E as pessoas vivem com essas dificuldades, com esses pecados, com esses vícios que elas não conseguem se livrar, mas acham de certa forma que Deus está muito longe delas e que Deus não quer saber delas enquanto elas estiverem mantendo aquelas coisas, enquanto elas ainda estiverem na fraqueza, enquanto elas ainda não conseguirem perdoar, enquanto elas ainda não conseguirem tirar as mágoas, as dores que existem dentro delas, enquanto elas não se livrem desses pecados que atormentam e que muitas das vezes tiram elas da presença de Deus. Isso, claro, falando para as pessoas que estão no contexto cristão. Mas para as pessoas que estão fora é pior ainda.
porque veio o Evangelho como um fardo, como um lugar onde elas serão julgadas, como um lugar que elas vão estar sob uma lei e que elas não vão poder fazer o que elas bem entenderem. Quando eu digo bem entenderem, são os seus desejos, os desejos da carne que elas já vivem. E às vezes nós vemos discursos do tipo que eu preciso me endireitar antes de voltar para a igreja, ou então eu não posso ir para a igreja do jeito que eu estou, ou então eu fico com vergonha. E muito interessante que um dia, voltando da igreja num culto de quarta-feira, um motorista de Uber viu que eu estava voltando da igreja e ele começou a conversar comigo, que a família dele era ele foi criado na igreja, criado no Evangelho, mas que ele tinha uma questão de um vício que a gente pode tratar até como imoralidade sexual. Ele tinha muita dificuldade de se manter fiel, e tinha até esposa, mas cometia adultério, e ele falou que não poderia voltar para a igreja, que tinha vergonha, que ele não poderia estar do jeito que ele estava e voltar para a igreja, estar lá. Então, o que eu pude falar para ele na medida do possível é que todos nós estamos sujeitos a pecado. Que nenhum de nós somos santos, perfeitos. Nós procuramos ser, porque nós procuramos ser a imagem e semelhança daquele que nos criou e procuramos imitar aquele que disse que nós poderíamos imitá-lo, que é Cristo. Mas nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos defeitos. E às vezes a visão que as pessoas têm do Evangelho é que são todos santos, ninguém peca, e às vezes se pega xingando, ou então pensando em determinadas coisas, e se retraem, sentem essa culpa. Mas o que esse texto de Marcos vem revelando para a gente é que Jesus, ele quer você, ele nos quer do jeito que nós estamos. Porque, ora, eu preciso me endireitar, eu preciso melhorar a minha vida. Quando isso vai acontecer? Quando você vai endireitar? Quando essas pessoas vão conseguir se livrar de algo que as aprisiona? Então, é como uma espécie de desculpa que elas não conseguem perceber e que muitas das vezes nós não conseguimos perceber. Que nós vivemos de desculpas porque nós não conseguimos nos desvencilhar do nosso pecado e que muitas das vezes vemos Deus como um ser muito distante e muito despreocupado conosco, que Ele está preocupado com o grupo dele, com aqueles santos, com a sua igreja. Mas não, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para você que está se sentindo culpado por algum pecado que você não consegue se desvencilhar e que você não consegue, talvez as pessoas já saibam no seu entorno e você não tem coragem, você não tem força. Você vê o seu redor, no seu entorno, é um caos, uma destruição completa e você não tem forças para ir, para voltar. Ele quer te alcançar. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. Mas o nosso Senhor, Ele não é invasor, Ele não é mal educado. Ele precisa que você abra o seu coração para que Ele entre. Ele precisa que você abra a sua mente, o seu entendimento. Ele precisa, não que você entenda o pecado como algo literal na Bíblia. Eu não posso matar, roubar, adulterar e entender o pecado na letra da lei, aquilo ali, e não ter um entendimento. Ele nos deu racionalidade, Ele nos deu inteligência. Ele quer que nós possamos refletir sobre as consequências do nosso pecado a curto, médio e longo prazo. O que isso pode trazer para nós? Procurar entender por que ele disse que aquilo é errado, por que ele disse que aquilo é pecado,
Por que você não deve fazer isso? E ele deixa claro, a Bíblia é um livro perfeito porque ele não diz só que você não deve fazer isso. Ele te dá exemplos ao longo de toda a sua passagem, ao longo de todos os seus livros. Ele dá exemplos do que você não deve, do que você deve fazer, do que você não deve fazer e o que acontece quando você descumpre aquilo. Quais são as consequências? Os homens e as mulheres que nós encontramos na Bíblia, todos eles sofreram consequências das suas escolhas positivas, sofreram as consequências de obedecer e desobedecer, seguir ou não seguir, pecar ou não pecar. E mesmo que você não consiga vislumbrar neles um motivo para você deixar de pecar, um motivo para você levantar os seus olhos e pedir a Deus perdão pelos seus pecados, você pode ver o seu entorno, o que acontece com as pessoas ao seu redor que vivem com esses pecados que a Bíblia condena, que vivem carnalmente, vivem plenamente essas vontades da carne. Veja os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, o mundo. Olha o que está acontecendo com o mundo por viver essa carnalidade, por desprezar a palavra de Deus e viver de acordo com os seus próprios preceitos. Então, Deus, Ele não quer que nós vivamos, de certa forma, bitolados. Eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso. Ele quer que você entenda o porquê. Jesus estava no meio dos pecadores para fazê-los entender o seu pecado, porque só o entendimento leva ao arrependimento. Como você pode se arrepender de algo que você não entende, de algo que você acha que é certo? Você precisa entender, você precisa confiar que Ele é o seu Senhor. Precisa confiar que a palavra dele é a única coisa que vai te tirar. Então, você precisa, para entender a misericórdia de Deus e para voltar para os seus caminhos, usar a sua inteligência, o seu intelecto, para poder pensar, ver, se examinar e ver qual o pecado que eu estou cometendo, qual é a minha situação, quais são as consequências que isso está gerando para mim. Será que tem alguma situação semelhante com o que eu estou passando na Bíblia? Alguém que já passou por isso? Será que na minha família, nos meus parentes ou até nas redes sociais você vê as consequências de algo que você está fazendo? Você precisa usar, eu e você precisamos usar a nossa mente para poder entender o pecado numa visão macro, numa visão estendida e não na visão da letra da lei. Porque quando nós vivemos na letra da lei, nós podemos ser facilmente manipulados. Mas quando nós entendemos o que a palavra de Deus quer dizer na sua inteiramente, nós conseguimos nos apoiar. Nós temos a nossa rocha firme, nós temos as nossas convicções. Glória a Deus. Mas como eu ia dizendo, Jesus não vai entrar nas nossas vidas como muitas das vezes Satanás se apresenta como invasor. Ele está na sua porta. Você precisa pedir a Ele que entre na sua vida. Você precisa abrir a porta para Ele. Não importa se a sua casa está suja, desarrumada, porque às vezes o impedimento para que nós recebamos visitas é porque nós não tivemos tempo de arrumar a nossa casa, ou porque nós achamos que para os nossos conceitos a casa está arrumada, mas para a visita que vai vir ela não está. Mas Jesus, ele não se importa inicialmente com a sujeira que está na sua casa. Olha, ele não vai deixar de ver o seu entorno, porque ele não pode conviver com o pecado porque ele é santo. Mas ele está olhando para você. Ele está querendo te resgatar. Ele quer ministrar na sua vida. Ele quer que você abra a porta da sua casa para ele entrar, para ele te ensinar, para ele ministrar
a tal ponto que você se sinta tão inspirado por ele, que você se sinta tão movido por ele, que a vida dele faça com que você olhe para o seu entorno e veja que alguma coisa está errada. Que a limpeza, que a santidade que há nele faça com que você veja a sujeira da sua casa. Que os ensinamentos dele façam com que você reaja e veja que o seu entorno está um caos. Ele não quer apontar para o seu entorno, ele quer que você veja, ele quer que você entenda, ele quer que você compreenda. Porque por mais que o nosso Deus seja soberano e ele sabe de todas as coisas, e ele já sabe aqueles que irão aceitar a sua palavra, aqueles que estarão com ele, mas isso não tira a nossa responsabilidade. Ele sabe aqueles que vão aceitar, ele sabe aqueles que vão escolher, ele sabe, mas você precisa escolher, eu e você precisamos aceitar. E ele nos dá ferramentas. Quando esse visitante que ministra em nós, ele vê que nós conseguimos entender, nós precisamos pedir a ele: Senhor, me dê as ferramentas para limpar a minha casa. Eu não tenho a vassoura, eu não tenho sabão, eu não tenho nada, eu preciso de algo. E ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar tudo na sua mão para que você consiga, sob a influência dele, sobre a influência do seu Espírito Santo, para que você faça essa mudança, essa diferença através dele. Ele te dá as ferramentas, mas você percebe que ele nunca nos deixa nessa posição de mimo, não nos deixa mimados. Nós precisamos agir, você, eu precisamos agir. Nós precisamos tomar a nossa responsabilidade. Deixar de nos sentirmos os coitados pelas coisas que acontecem nas nossas vidas, que às vezes as próprias pessoas nos veem e dizem: coitado dele, porque isso está acontecendo, ele é marginalizado, ou então ele não teve um estudo, ou então aconteceu isso, isso e isso na vida dele, ou então ele se decepcionou na igreja. Mas a responsabilidade é nossa. Nós temos que escolher seguir ou não seguir, perdoar ou não perdoar. Nós temos que absorver esse evangelho. Nós temos que absorver isso. E para mim e para você, que possamos pensar, refletir. Esse é o momento da reflexão. Será que as minhas atitudes estão embarreirando a entrada de Jesus na minha vida? Será que eu não estou permitindo, por causa do meu senso de moral distorcido, ou então porque eu acho que eu não sou digno da presença dele? Nenhum de nós somos, mas não é por nós, é pela graça, é pela misericórdia dele, porque ele quer. Mas ele quer, ele sabe, mas você precisa querer também, você precisa aceitar também, você precisa ter a maturidade de entender que pessoas são pessoas, pessoas erram. Existe o mal no mundo, e nós temos que parar de culpar as autoridades, os políticos, a mãe, o pai, o pessoal da igreja, pelas coisas e pelas culpas e pela falta de perdão que há no nosso coração e que nos impedem de voltar para Cristo. Porque isso é culpa nossa. A palavra, eu creio que a palavra-chave desse momento é responsabilidade. Cristo quer que nós venhamos, sim, a reconhecer a nossa situação de pecador e sim nos envergonharmos, mas tomarmos a responsabilidade, termos a escolha de dizer que nós nos humilhamos perante a Ele e que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos tirar do lodo do pecado e que Ele pode nos levantar a lugares maiores. Porque só Ele tem esse poder. Mas Ele não quer reter esse poder só para Ele. Ele quer que nós conheçamos desse poder. Ele quer que nós façamos uso desse poder, dessa graça que Ele nos dá gratuitamente. É só
nós querermos, é só nós aceitarmos, é só nós escolhermos. Mas, às vezes você que está assistindo pode pensar, deve ser, você falando parece fácil, mas não é fácil. É fácil, mas não é fácil. Na teoria, se nós procurarmos viver sempre pelo Espírito e reconhecer a nossa condição de pecador, é fácil. Mas se nós ficarmos alimentando o pecado e depois viver nessa sensação de culpa, nessa sensação de que nós não podemos ser salvos, aí vai ser difícil. Quando nós ficarmos olhando para pessoas e colocar nas pessoas a nossa esperança, ou colocar nas pessoas essa culpa, ou acreditar todo o evangelho em pessoas, aí vai ficar difícil. Porque pessoas são falhas, pessoas erram. O nosso Deus é perfeito. Aleluia. Ele não erra, Glória ele a não Deus. falha. Então, quando nós levantamos os nossos olhos, levantamos o nosso olhar a Ele, independente de pessoas, o que Ele quer para a sua vida, para a minha vida, nós conseguimos viver esse propósito. A palavra de hoje é: pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para aquele cristão que dá mau testemunho e acreditar todo o peso do evangelho nele, porque não é aquilo, não é isso. O evangelho é aqui, a palavra é aqui, a verdade está aqui. Se você se apoiar nisso, você vai ver que nada disso que estão falando, nada disso que você se revolta, muitas das vezes é o que está escrito aqui. Nós temos que nos apegar à palavra, nós temos que nos apegar a Deus, porque Ele é o único perfeito. No mundo de relativização das verdades, essa é a rocha. Isso é o que nós devemos nos apoiar. Então, que nós possamos viver essa verdade dentro de nós, que nós possamos parar de olhar para as pessoas, porque nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mas nem todas as pessoas são. Nem todos os que usam o nome de Deus são sal da terra e luz do mundo. E você tem que usar a sua inteligência para poder discernir isso, eu e você. Porque senão vai ficar complicado. Tudo que acontecer nós vamos apontar, nós vamos colocar, eu estou assim, mas fulano de tal está fazendo isso também. Então eu não estou tão ruim assim. Ele está ruim, você está ruim, eu estou ruim, todos nós pecamos. Nós carecemos da graça, da glória de Deus. Então, que nós possamos ver a palavra de Cristo. Ele está aqui, entre os pecadores. Ele vem para os doentes. Não para os justos, já conhecem a palavra, mas Ele quer que os doentes, que os cegos enxerguem. Ele precisa, tanto é que nas curas deles, muitas das vezes, Ele perdoava os pecados e as mazelas, as feridas, as doenças eram curadas porque eram fruto de pecado. Então, se nós nos humilharmos verdadeiramente, nós conseguimos entender esse amor tão grande, esse amor que odeia o pecado sim, mas ama o pecador. Esse amor tão profundo que entra na nossa casa suja, mas te ensina a limpá-la, te ensina a deixá-la perfeita para que ela seja santuário daquele que é perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Então, venha como você está, não importa, sujo, muitas das vezes culpado, se sentindo inadequado, se sentindo estranho, muitas das vezes venha do jeito que você está, xingando, bebendo, fumando, se prostituindo, venha. Ele quer você do jeito que você está, do jeito que você está. Não para ficar do jeito que você está, mas Ele vai ministrar, Ele vai te convencer. Mas venha do jeito que você está. Ele quer ministrar na sua vida, Ele quer agir poderosamente na sua vida. Eu gostaria de ministrar um louvor, gostaria que você refletisse na letra dessas músicas. Amém.
os seus olhos, reflita em quem você é, reflita a grandeza de Deus e o que Ele pode te tornar se você crer, se você entregar a sua vida para Ele. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele te ama. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Declare isso. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nos ama. Nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ama demais. Aleluia. Santo. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. E tudo aquilo que perdi
você do jeito que você está, Louvado seja o nome para que Ele do possa Senhor. ministrar, te transformar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já estamos terminando a nossa live, mas para fechar com chave de ouro, vou até acender a luz aqui. A gente vai cantar Jesus em tua presença. Depois de nós estarmos... É melhor fazer até isso antes, porque nós vamos estar orando por aquelas pessoas que pediram aqui orações, por pessoas que estão passando por essa situação terrível dessa doença, de lembrar da mãe da nossa irmã Bard, do Vitor que pediu a oração também. Vamos estar orando. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos interceder, Senhor, por essas famílias que estão passando por esse momento tão complicado, Senhor, tão difícil. Traz o teu consolo, o teu refrigério, Senhor. A dor está nesse momento, Senhor, mas só o Senhor pode trazer a paz, só o Senhor pode trazer essa calma, Senhor, que só o Senhor pode ministrar. E para aqueles que estão no estado crítico, Senhor, no estado grave, ministra, Senhor, para que o Senhor cure, para que o Senhor traga a salvação. E que acima de tudo, Senhor, como sempre é orado, que o Senhor faça a tua vontade, porque a tua vontade é boa, Amém. Perfeita, agradável, Glória Senhor. a Deus. Senhor, vá de encontro a essas famílias, Sim, não só Senhor. as famílias que estão sendo pedidas orações, Senhor, mas todas as famílias que estão passando por esse momento tão complicado. Nós oramos, intercedemos em nome Glória a de Deus. Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos para a nossa última ministração antes de encerrarmos. Eu queria que você usasse toda essa alegria que o nosso Deus te dá para que possa cantar junto conosco essa música. Vem pra cá. Vem, Pedro, pra cá. A família vai estar toda participando aqui, cantando. Dá um oi pro pessoal. Olá. Paulinho tá aqui também, aparece. Cadê? Vamos lá? Com palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que